Boa noite de vitória, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada e sagrada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Vencedores e vencedoras. Está começando a nossa poderosa oração da noite e que a presença do nosso bondoso Deus esteja conosco em cada segundo desse novo anoitecer. Digita a frase da tua vitória aqui nos comentários. Deus é bom. Simples assim. Deus é bom. Se você crê na bondade de Deus, coloca nos comentários, Deus é bom, confirma o seu gostei. Se você é novo no canal, se inscreva no canal e envie, todos vocês, envie esta oração para mais pessoas, que outras pessoas sejam também ricamente abençoadas através de você, que vai compartilhar para elas esta oração. Coloca aí nos status o seu WhatsApp, ou seja, compartilhe para mais alguém. Povo abençoado, eu falei com Deus assim: Senhor, me dá uma palavra para entregar para o teu povo, uma palavra revelada, assim como o Senhor sempre tem me concedido, e Deus me deu uma revelação dentro da Bíblia que eu quero compartilhar com você para fortalecer a sua fé, abençoar a sua vida em todas as áreas, de várias maneiras, de todas as formas. Amém? Nesse momento vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, vamos consagrar a nossa noite para Jesus e vamos orar com muita fé, com muita confiança em Deus. Oremos ao Senhor nesse instante. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Nós estamos aqui com os nossos corações abertos para receber a tua presença. Deus, nós te amamos com todo o nosso ser. Nós te amamos com todas as nossas energias, com toda a nossa força. Nós te amamos, ó Senhor. Nós consagramos esta noite para o Senhor e te pedimos a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. Que o Senhor venha curar, libertar, transformar. Que o Senhor venha fazer o impossível e o sobrenatural. Eu apresento aqui a todos os pedidos de oração. Vem, Senhor Deus, trazer curas, restauração, libertação, transformação. Abre as portas, concede vitória àqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam de uma resposta, aqueles que precisam de uma cura, que o Senhor faça de acordo à tua vontade, e nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós tomamos posse das maravilhas, das 12 bênçãos de vitória em nossas vidas, tomamos posse em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos, te pedimos e consagramos para o Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Vamos lá. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E Deus me colocou na frente desse versículo que eu quero ler com você agora. O versículo está em Mateus capítulo 25, verso 21. Nos diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Tem algumas revelações de Deus que eu preciso te entregar dentro desse versículo. Primeira revelação, o Senhor está dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Jesus está aqui trazendo uma parábola
das recompensas que o Senhor prepara para cada um de nós. A nossa fidelidade para com Deus resulta em uma grande recompensa. Quando somos fiéis, recebemos recompensa do céu em todas as áreas da vida. E Jesus, contando a parábola, ele está falando que um senhor, dono de muitas terras, de muitas posses, está presenteando, está honrando os seus servos que eram bons e fiéis. Fidelidade e bondade são virtudes que nós precisamos sempre carregar em nossos corações. Essa é a primeira revelação do texto. Aqueles que têm a bondade e a fidelidade serão recompensados por Deus. Em segundo lugar, o texto diz assim: você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Muitas pessoas acabam perdendo a fidelidade no pouco por ser pouco, mas nunca ignore o pouco, porque é do pouco que Deus faz muito. Eu acredito muito nisso, que o pouquinho, quando junto, forma algo muito grande. E Deus é Deus de pouco. Por que Deus é Deus de pouco? Ele é Deus de pouco e Ele é Deus de muito. Porque Ele pega o pouco para transformar em muito. Exemplo, a viúva só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. A última refeição daquela viúva, ela iria comer aquela refeição e em seguida iria morrer de fome, porque não tinha mais nada em casa. Imagina a situação daquela viúva, minha gente. Não tinha mais comida. A única comida que ela tinha era um punhado de farinha e um punhado de azeite. Era a única coisa que ela tinha para comer. E naquelas terras áridas, desérticas de Israel, com certeza o cenário não era favorável. E como eu já disse, ela era viúva. Ela não tinha um esposo para cuidar dela, principalmente naquela época, que a mulher dependia muito do esposo para sobreviver. Hoje em dia as coisas estão mais modernas, graças a Deus a mulher consegue ter a sua independência, graças a Deus por isso. Naquela época, milhares de anos atrás, era mais difícil ainda, então a mulher precisava do esposo para sobreviver e aquela mulher era viúva, ela não tinha quem pudesse ajudá-la. E a única refeição que ela tinha em casa era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta, cujo nome se chama Elias, vai na casa desta viúva. E quando chega na casa da viúva, aquela viúva tinha a missão de abençoar a vida do profeta. Presta bem atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Aquela viúva tinha a missão de abençoar a vida do profeta. E quando ela está ali diante do profeta, com que ela vai abençoar materialmente o profeta? Porque a única coisa que ela tinha em casa era um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Mas o profeta chega e diz: você tem o que na sua casa? Ela diz: olha, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Aí o profeta Elias diz assim para ela: prepara o que você puder preparar para mim, prepara aí um bolo, prepara aí com farinha e com azeite e dai-me de comer. Aquela mulher poderia ter dito assim: esse profeta veio aqui na minha casa e está pedindo para eu pegar minha última refeição e dar para ele. Eu não vou fazer isso não. Mas ela sabia que diante dela tinha um profeta de verdade. Tinha um profeta de Deus. E o que é que ela fez? Ela deu a oferta para o profeta. Ela pegou
pouquinho do azeite, pouquinho da farinha, fez ali uma comida com aquilo e deu para o profeta. Sabe o que aconteceu? Multiplicação. Deus multiplicou de forma sobrenatural na vida daquela mulher, de tal maneira que não faltou farinha e não faltou azeite. Multiplicou de uma forma gigantesca, de uma forma poderosa. O que essa palavra nos ensina é: pode ser pouco, mas se está com Deus se torna muito. Vou dizer mais uma vez: pode ser pouco, mas se está com Deus, o pouco vira muito. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Multiplicou, alimentou a multidão. Era apenas uma pedra, derrubou o gigante. Era apenas um cajado, o mar se abriu. Deus é especialista em pegar o pouco e transformar em muito. Eu não sei quanto você tem na sua conta bancária. Eu não sei quanto você tem na sua conta, mas uma coisa eu sei: Deus vai multiplicar. Ah, pastor, parece que eu não creio nisso. Creia. Você precisa crer no Deus da providência, que traz providência do norte, do sul, do leste, do oeste. A providência vem, porque Ele é o Deus da providência, e o valor que você precisa em dinheiro, a quantia que você precisa em dinheiro, o Senhor vai trazer para você, porque Deus cuida também de você na sua vida financeira. Eu posso contemplar com os olhos da fé pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que você pode ter pouco na sua conta, mas o Senhor vai multiplicar, 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 assim como multiplicou na vida daquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Multiplicação de Deus. Certa feita eu recebi um testemunho de uma querida irmã em Cristo Jesus aqui do canal. Ela disse assim para mim: pastor, Deus está fazendo um milagre na minha casa. Já faz meses que eu não troco meu botijão. Eu faço bolo, eu faço comida, e olha que eu uso muito botijão de gás. Mas já se passou tanto tempo e o botijão está aqui, rendendo que só uma bênção. E não para de render, pastor. E eu falei: glória a Deus. Glória a Deus, porque a senhora é uma ofertante na igreja Nascidos para Vencer. A senhora é uma dizimista nessa congregação, tá dando o seu dízimo, dando a sua oferta em uma igreja séria, de um pastor sério. Então por isso que Deus está fazendo render na tua casa, fazendo render na tua vida. E o Senhor vai multiplicar ainda mais na tua vida. Ou seja, ela disse que o botijão não parava. Ela fazia de tudo e estava se passando os meses e nada do botijão se acabar, nada do botijão terminar. Eu falei: glória a Deus, isso é resposta. Resposta de oração, resposta de fidelidade para com Deus. E isso aqui é bíblico, meu povo amado. Mateus capítulo 25, verso 21. Você foi fiel no pouco, é Bíblia. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Quem é fiel no pouco vai viver o muito. Quem é fiel no pouco vai viver o muito. Fidelidade no pouco que tem gera o muito de Deus. Fidelidade no pouco que tem gera o muito de Deus. Eu quero profetizar que chegou o tempo de você viver o muito de Deus na sua vida, de maneira que você vai ter para você vai ter para sua família, você vai ter até para quem te perseguiu, para quem falou mal de você, vai ter que bater na porta da tua casa e dizer assim, ó: me perdoe. Vai ter gente que falou mal de você, indo até você para te pedir perdão. Isso aconteceu comigo, minha gente. Tinha uma pessoa que falava mal de mim constantemente. E falava mal, e eu não dizia nada. Eu só apresentava para Deus. Eu só apresentava para Deus e dizia: olha, Deus, eu não vou dizer nada.
É o Senhor que responde. É o Senhor que fala. E a pessoa falava mal de mim, nas escondidas. O tempo foi passando, Deus fez uma reviravolta na minha vida. Deus me abençoou e tem me abençoado, assim como Deus está abençoando você também. Amém? E essa pessoa veio até mim pedir perdão. A pessoa chegou até mim e disse assim: eu vim aqui pedir perdão a você. E é claro que eu perdoei, né? E eu disse assim: olha, tá perdoado, fique em paz. Eu não sei o que você fez, mas tá perdoado. Eu não sei necessariamente, né, o que a pessoa falou, né? Mas tá perdoado em nome de Jesus, fique em paz. Mas eu sei que, por alto, que essa pessoa falava mal de mim, mas se arrependeu. Se arrependeu e viu que tudo que dizia ao meu respeito não era verdade. Então veio me pedir perdão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem pessoas que falam mal de você, que vai até você pedir perdão a você. E sabe o que você vai fazer? Você vai perdoar. E vai até ajudar quem falou mal de você. Assim como Deus também fez na vida de José. Os irmãos de José fizeram mal contra José, mas só que precisaram de José e José não devolveu na mesma moeda. Porque José poderia ter devolvido na mesma moeda. Vocês fizeram mal contra mim, eu vou fazer mal contra vocês também. Mas José fez o contrário. Em vez de devolver na mesma moeda, José abençoou aqueles que tinham o traído. José abençoou aqueles que tinham o vendido. Essa é a diferença de nós para com eles. É que nós perdoamos e colocamos na mão de Deus, na mão do nosso advogado fiel. Ele ainda continua calando a boca dos acusadores. Se alguém está te acusando, se alguém está falando mal de você, descansa. Deus vai calar a boca de muita gente. Sabe por quê? Para mostrar a diferença dos que servem e os que não servem. Para mostrar a diferença daqueles que são eleitos de Deus e aqueles que não são eleitos de Deus. Mas de uma coisa tenha convicção: o pouco que está nas tuas mãos, Deus vai multiplicar. O pouco que está nas tuas mãos, Deus vai multiplicar. E eu falo isso com coragem, eu falo isso com certeza, eu falo isso com convicção, porque a palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos revela. Mateus 25, verso 21. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Terceira revelação para concluir. E a conclusão do texto diz assim: venha participar da alegria do seu Senhor. Venha participar da alegria do seu Senhor. Ou seja, Deus ele tem o muito para te entregar e Deus tem alegrias para te entregar. Eu profetizo muitas alegrias. Alegrias de Deus na sua vida, alegria da conquista da casa própria, alegria da compra do seu carro, alegria de você poder dar o melhor para os seus filhos, para a sua filha, a alegria de poder reformar a sua casa, a alegria principalmente de ter o nome escrito no livro da vida, alegria espiritual e material. Espiritual e material. Eu declaro sobre a tua vida, eu decreto sobre a tua história alegria em todas as áreas da sua vida, boas notícias, bênçãos divinas, confirmações dos céus, porque a tua fidelidade no pouco se resultará no muito de Deus na sua vida. Muita saúde, muita prosperidade, muitas vitórias, muitos livramentos, nós declaramos sobre as nossas vidas e tomamos posse desta palavra maravilhosa em nossos corações. Amém. Toma posse. Mateus capítulo 25, verso 21. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Vamos orar para concluir?
Coloca nos comentários aí o seu pedido de oração, o que você deseja receber da parte de Deus por esses dias. Vamos crer que em breve o Senhor fará grandes maravilhas. Manda essa mensagem, esta oração para mais pessoas, para que outras vidas sejam edificadas também. Amém? E nesse momento, com o coração repleto de fé e esperança, oremos ao Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na Tua presença aqui estamos mais uma vez, com os nossos corações confiantes na Tua palavra. Nós tomamos posse desta palavra e cremos de todo o coração que aquele que é fiel no pouco, o Senhor o colocará no muito. E queremos, Senhor, ser fiel no pouco que o Senhor nos concede, confiante que o Senhor nos colocará no muito. Queremos realizar com alegria a missão que o Senhor nos concedeu. Queremos realizar com o nosso coração sincero e verdadeiro. Com todas as nossas forças queremos realizar aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer. Nos ajuda nesta jornada da vida. Os nossos corações estão aliançados com o Teu coração, ó Deus. E que a Tua vontade seja feita nos céus e na terra, e que nós possamos viver essa vontade Tua, que é boa, perfeita e agradável. Aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja, reunida nesta oração da noite. Que as ricas e maravilhosas bênçãos do Senhor se confirmem em cada vida, se confirmem em cada coração, e que cada um que me escuta nesse instante possa viver as riquezas das Tuas maravilhas, o cumprimento da Tua promessa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos e Te pedimos esta graça de permanecermos fiéis e firmes no propósito. Mesmo sendo pouco, queremos ser fiel. Mesmo sendo pouco, desejamos ser fiéis a Ti, ó Deus. Então nos ajuda a termos essa sinceridade e fidelidade para contigo, para que nós possamos viver a Tua vontade. E a Tua vontade é nos colocar em patamar de excelência, de multiplicação, e assumimos essa posição espiritual em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E toda a igreja aqui reunida online, ao vivo, diga amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Nunca se esqueça, você nasceu para reinar, para vencer, para ser feliz, para conquistar e para viver as promessas de Deus na sua vida. Amém? Um grande abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até breve na nossa oração da manhã. Que Deus abençoe.